Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à minha energia. Gratidão pela conexão, pela permissão, pela escolha. Eu me chamo Zaira Gomes, sou terapeuta holística. Estou abrindo lives toda quinta-feira, às 21h30 do Brasil, para trazer temas e convidados para falar sobre o luto. Do luto à vida, um reencontro consigo mesma. Então, se você está passando também por esses processos e gostaria de trazer sua história, está disponível alguns horários ainda. Dia 29 de janeiro, às 21h30, a gente vai ter a Isabela Cortez. E hoje a gente vai ter a Poliana. Só esperar ela entrar para a gente dar início. Deixa eu convidar ela aqui. Poliana. A Poliana já entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Poli, te convidei. Chegou. Oi, Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo obrigada. seu sim. Como que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus. Tá tudo bem? Ouvindo bem? Tô. Você está me ouvindo também? Tô sim. A gente tem que ir testando o Instagram, né? É, vamos ver se todos estão nos escutando, né? Aqui tá perfeito. Que bom. Hoje meu dia foi um pouco atarefado, assim, com muitos atendimentos. Não tive como te mandar mensagem antes, mas que bom que você continuou, né, nessa energia aqui do nosso comprometimento, do nosso projeto. Quero convidar a todos que estejam aqui para trazer um copo de água mesmo, para a gente receber desse bate-papo da sua história. Lembrando que aqui a gente vai sempre respeitar a energia leve para você, tá? Então você traz aquilo que traz como aprendizado para nós. E primeiro eu quero saber o seu nome, de onde você é, quem você Vamos lá. é É, presente. e aí? Meu nome é Poliana, né? Para quem não sabe, eu sou do interior da Paraíba, da cidade de Souza, uma cidade com mais ou menos uns 70 mil habitantes. E tenho 46 anos, tenho um filho com 18 anos. Sou formada em turismo, graduada, minha primeira graduação. Já trabalhei como turismóloga, já tive empresa de cerimonial. Depois eu fui para o ramo óptico. Hoje eu sou técnica em óptica, estou fazendo optometria e sou terapeuta holística, né? E no momento estou fazendo uma pós-graduação em neuroterapias. E aí Uau! estou entrando para essa área. As terapias entraram na minha vida, né? Após uma síndrome do pânico que eu tive e pela minha história de vida. A terapia ela entrou por um propósito. Eu não trabalho com terapias, né? Assim, não é minha renda principal. Eu atendo quando as pessoas me procuram, de uma maneira ou de outra. Já atendi bastante, mas não é o meu centro, né? Pode ser que um dia seja. Eu sempre reluto em trabalhar, mas sempre aparece alguém. E aí eu não me esquivo a atender. E também sou coach espiritual, né? Sou formada pelo Instituto IBC, sou coach e trabalho muito na área de empreendedorismo, dou mentoria para empresas, para quem quer na parte financeira, essa parte aí para se organizar, eu também faço. E então vamos lá, né? Começar a, a Uau! jornada. Bom, Uau! Obrigada pela sua história, sua energia. Peço também a todos que estão aqui para curtir, compartilhar a nossa live, seguir eu, seguir a Poli, né, para a gente trazer essa direção, né, sobre esse tema. Todas as 21h30 de Brasília, quinta-feira, a gente vai trazer convidados. Caso alguém sinta de estar aqui também junto com a gente, estamos nessa egrégora. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual foi o momento mais desafiador desse processo e como você encontrou força para seguir? bom, o meu luto, na verdade, quando se fala de luto, não é apenas perca de entes queridos, né? O luto, ele pode ser de várias formas. E o meu luto foi o luto à minha vida, né? Ao meu renascimento. Na verdade, eu
morei muitos anos fora da cidade que hoje eu estou e que eu sou natural daqui. E quando eu retornei para cá, 20 anos atrás, eu conheci uma pessoa que me casei. E essa pessoa, durante o casamento que eu estava com ela, eu estava me depilando um belo dia, normalmente em casa, e essa pessoa me filmou fazendo isso. E passou muitos anos, passou mais ou menos uns 2 anos. Quando se abriu o YouTube, há 14 anos atrás, isso mais ou menos, era algo assim fenomenal. Ninguém sabia o que era redes sociais, ainda não existia Instagram, não existia Facebook. E quando o casamento começou a ter crises, né? Essa pessoa pegou esse vídeo e colocou no YouTube, né, as imagens. E aí eu soube porque ele mesmo chegou para mim e disse: Você viu o que está acontecendo com você? Olhe só o que estão me mostrando. Naquele momento, devido à minha imaturidade, falta de autoconhecimento, né? Eu de imediato eu fiquei chocada e surpresa quando eu vi aquilo ali. Nunca na vida que eu imaginei que fosse ele que teria colocado, né? E ele alegava que aquilo ali teria sido alguém que estava comigo e que tinha feito aquilo, né? Eu não sabia o que era narcisismo, eu não reconhecia nada disso porque eu não tinha nenhum tipo de conhecimento humano. Eu era totalmente leiga. E quando aquilo aconteceu, de momento imediato, né? Eu jamais também achei que fosse ele. Nunca na minha cabeça se passava que um ser humano fosse capaz disso, né? E de imediato eu fiquei muito aflita, né? E ele o tempo todo dizia que só poderia ter sido alguém que colocou aquilo ali ou que alguém que estava comigo, se eu me lembrava. Então, o narcisismo, ele faz com que você acredite na loucura dele, né? Na mentira, e você se passe como uma doente, né? E naquele momento começou o meu luto. Uma cidade pequena, uma cidade onde todos me conheciam. Eu trabalhava em uma empresa, era totalmente reconhecida na cidade. Casada também com uma pessoa bem conhecida, de uma família bem renomada. E todos começaram, a me olhar diferente, né? Naquele momento eu tinha todos os motivos para ficar depressiva, para ficar sem ter ação, né? Para me desmoronar. E eu me desmoronei, eu morri, mas por dentro. Eu tinha noites que eu chorava a noite inteira com um travesseiro na minha boca, que era para meu filho não escutar. Eu chorando porque eu uivava. No outro dia eu ia trabalhar, lavava o rosto com um sorriso aqui e atender meus clientes. E naquele momento eu não tive o apoio de ninguém da minha família. Por quê? Para vocês entenderem. Eles chegaram para mim e disseram que eu tinha que assinar um documento para que eu pudesse, aquele vídeo pudesse sair de imediato do YouTube. E na minha cabeça eu dizia, quanto mais eu mexer nisso, pior vai ficar. Então deixa aí. Então eles acharam que eu era conivente e que eu tinha feito aquilo para destruir a família, do nada. Então minha mãe ficou contra mim. As únicas pessoas que não ficaram contra mim foram meus dois irmãos. Minhas tias, eu fui muito humilhada o tempo inteiro, porque eles chegavam para mim, por eu ter tido assim, uma adolescência que eu não confesso que eu fui uma pessoa que gostei de farra, não, eu gostava de viver, eu era uma pessoa que eu gostava muito de festa, eu gostava muito de curtir a vida, e eu acho que na cabeça deles eles achavam que eu era pregressa e que aquilo ali eu estava fazendo propositadamente. Então essas pessoas, ao invés de me acolherem, elas simplesmente me acusaram. Me acusaram, me humilharam, eu fui difamada de todas as formas que você imaginar. E aqui na minha cidade tem uma rádio, né, que tem um locutor que fala da vida de Deus e o mundo. E isso foi colocado, né, num programa de rádio, não citando o meu nome, mas foi colocado como uma pessoa fulano de tal, casada. E aquilo ali foi uma maior difamação. Então eu fiquei sem chão, eu fiquei sem rumo. Foi uma morte da minha alma.
Porém, tudo isso foi para o meu crescimento, para a minha evolução. Depois de muitos anos eu fui descobrir por quê. Porque naquele momento, quando eu fiquei sem apoio de ninguém, sem apoio de pai, sem apoio de mãe, sem apoio familiar, de tias, de tios, meu filho era uma criança, eu tive que buscar a Deus. E eu não era uma pessoa espiritualista, né? Eu comecei a orar todas as noites. Quanto mais eu orava, mais eu ficava em pânico. Mas eu pedia muito a Deus que Ele me desse uma luz. O que era essa luz? Eu queria uma saída, eu queria alguém que pudesse me ajudar, que alguém pegasse na minha mão e que alguém que pudesse me apoiar. E nesse período, né, quando eu me lembro de várias noites que com esse travesseiro, eu nunca esqueço dessas cenas, e um dia eu pedi a Deus que eu não aguentava mais de tanto sofrimento. E eu pedi a Ele que me enviasse uma luz. E aí eu conheci uma pessoa que me levou a um grupo de orações, e a partir daí eu comecei a ter um autoconhecimento, um encontro pessoal com Deus. Foi quando eu comecei a me reerguer diante de toda a situação. E nesse tempo, né, foi quando meu pai soube, que ele veio saber depois de alguns meses já isso, ele me ligou, meu pai era uma pessoa muito ignorante, né? Não ignorante no sentido de ser grosso, estúpido, uma pessoa que não tinha muito estudo, um nível intelectual mais baixo, e ele era alcoólatra. Eu já tinha passado muitas coisas na minha infância, mas eu não entendia o porquê de tudo aquilo ali. Ele me ligou e nessa ligação eu também nunca esqueci, foi assim um momento chocante para mim, chocante. Sem colocar um pingo de álcool na boca, detalhe, porque se tem muitas pessoas que dizem, não, mas é porque ele era alcoólatra. Ele disse, Poliana, eu soube disso, disso, e disso, eu lhe odeio, eu lhe abomino, e eu vou mandar lhe matar. Foi uma das maiores crises que eu já tive de nervos e de choro na minha vida, né? Foi nesse momento. Eu fiquei, uma hora assim que eu estava no meu trabalho, quando ele ligou. Naquela época não existia o WhatsApp, não existia. Eu acho que estava começando ainda. E aí eu fiquei totalmente desequilibrada. Eu realmente não disse nada, né? Eu fiquei numa compulsão de choro muito grande. E ali, para mim, foi o fundo do fundo do poço. Eu acho que é mais fácil você perder uma pessoa, um ente querido, do que você passar por uma situação dessa, né? É mais fácil você passar fome, porque a dor física, né, ela passa mais rápido do que a dor psicológica. A dor psicológica, ela tanto deixa mais traumas, como ela é mais difícil de você superar. Naquele momento também eu não tive nenhum tipo de apoio, né? Naquela hora, eu me lembro que só uma tia minha que eu liguei para ela, né, que ela nem mora aqui, nem morava na época, estava aqui e ela ficou comigo. Eu passei assim mais ou menos uns 40 minutos numa crise muito grande. E ali eu já estava, né, no grupo de orações, eu já estava num período de transição. Já foi assim, eu já tinha mais apoio, já tinha mentores que me ajudavam. Mesmo assim, foi muito difícil. E foram perdurando, passando anos. E durante esses anos, eu fui lendo muito a Bíblia. Eu virei, tipo, eu brinco que eu virei uma barata da igreja. E aí eu conheci muitas pessoas, eu participei de muitos grupos de estudos. E eu me lembro de passagens bíblicas que, para mim, a Bíblia, até hoje eu não sou mais, não tenho mais religião, eu sou espiritualista, né? Que foi uma coisa que eu evolui bastante, que eu cheguei nesse nível, que eu digo que você só chega nesse nível quando você evolui muito. E eu me lembro que tinha passagens bíblicas que Deus dizia assim: onde você foi humilhada, você será exaltada. Eu me lembro muito dessas passagens. Tem flechas assim que eu me lembro de coisas perfeitas, outros não. Aí durante esse período eu adquiri síndrome do pânico. Depois também eu descobri que não foi só por isso, foram outras causas na minha infância, que isso já vinha desde a minha infância, só foi reverberar mais ainda diante dessa situação. E depois de muitos anos foi que eu vim conhecer as terapias, né? Foi quando eu entrei nessa área, quando eu ingressei, que eu comecei a fazer terapias e eu me dei muito bem e eu comecei a fazer os cursos. Foi onde eu vi que tudo que eu passei
tinha um propósito, tinha um motivo. E aí, diante desses percalços, desses caminhos que eu percorri, eu fui aprendendo muitas coisas, né? Eu fui evoluindo, que eu precisava passar por aquilo ali, né, para poder chegar onde eu cheguei. E quando a gente chega numa situação que você não vê mais saída, é ali onde vai estar o seu impulso. E é interessante que todas essas passagens bíblicas, principalmente essa, da mesma forma que eu fui humilhada, eu fui realmente exaltada, inclusive até no mesmo programa de rádio. É muito interessante, porque foi assim uma coisa fenomenal. Durante esse período eu abri uma empresa de cerimonial, eu estive cerimonialista durante 8 anos, com uma empresa que foi muito sucesso aqui na minha cidade, eu trabalhei bastante com isso. E um dia eu fui prestar um serviço para a Câmara Municipal dos Vereadores daqui da minha cidade. E eu fui convidada a trabalhar lá. Fui prestar um serviço e passei 4 anos trabalhando lá. E um belo dia eu estava saindo de casa, né? E liguei o rádio do carro, estava passando justamente esse programa onde eu teria sido, né, humilhada há alguns anos atrás. Há uns 2 anos por aí, acho que uns 3 anos. E o mesmo radialista, né, que disse isso, ele estava entrevistando o presidente da Câmara e estava fazendo um elogio a um evento que teria havido lá um dia anterior. E o presidente foi e disse, não, é nosso cerimonialista, fulaninho de tal, tal, tal. E ele teve que me exaltar, né? Parabenizar diante daquilo ali, no mesmo programa, a mesma pessoa. Então, tipo assim, tem coisas na vida da gente que só Deus explica, né? Tem coisas que acontecem assim, que é aquela velha história. Tudo que você plantar, você vai colher, né? Eu acredito muito nisso. Que tudo que você eh, fizer de bom vai ser retornável. E tudo que você fizer de ruim também você vai receber. Tudo que você jogar para o universo. E foi basicamente aí, né, que eu iniciei minha jornada do autoconhecimento. Foi através de todas essas dores, né, esse luto, que hoje eu tenho como o maior presente. Essa pessoa não sabe o quanto ele me presenteou com tudo isso que ele fez. E que hoje ele paga de maneiras que o juro é alto, né? A gente pensa que as pessoas que fazem o mal conosco, elas nunca vão passar por nada, mas você jura que a pessoa está bem, maravilhosamente bem, mas você só sabe quando você convive, que você tem um certo tipo de conhecimento para saber o que está passando na vida daquela pessoa. E hoje eu agradeço muito por tudo que eu passei, de verdade, de coração, assim, foi para mim, foi uma evolução que eu digo que poucas pessoas conseguem evoluir nas dores o quanto eu evoluí. Porque tem aquela velha história. Ou você vai mudar pela dor ou pelo amor, não é verdade? E aí eu consegui, graças a Deus, né, com muita força, muita fé, você tem que ter muita força de vontade, chegar onde eu estou hoje, né? Conseguir, hoje eu ajudo pessoas. Muitas pessoas já foram ajudadas através de uma palavra, através de uma terapia, né? Para quem pode estar se perguntando, e você perdoou seu pai? Sim, ele faleceu faz 13 anos, né? Perdoei ainda em vida, mesmo assim, sem ele ter todo esse preparo intelecto, mas foi limpo, meu coração realmente não ficou nenhuma sequela, né? Hoje eu conto com orgulho, eu tenho muito orgulho da minha história. Muito. E conto abertamente, não tenho vergonha. Já dei até inclusive uma palestra aqui na minha cidade para uns jovens, né, de uma igreja. Hoje meu filho serve à igreja, é super católico, um menino assim, foi um presente de Deus na minha vida. Meu filho é um presente muito lindo. Eu digo que ele é um anjo. E aí eu espero um dia ainda poder, né, ajudar e contar e reverberar essa história em detalhes, porque eu estou contando só assim, por alto. Não estou contando nenhum tipo de detalhe, foram muitas coisas que aconteceram, né? Isso aí é só uma pincelada, como se disse que a gente não ia ter um tempo aqui para contar tudo.
mas é o que eu posso passar, né, para pessoas que, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, porque é desesperador. O luto, ele é desesperador. Por isso que eu entendo hoje muitas pessoas que se suicidam, né? Porque isso não é porque você quer. O suicídio, ele não quer se suicidar. É o desespero que é tão grande que ele faz aquele ato, né? Ele não vê saída. Mas para tudo nessa vida, hoje eu brinco muito que eu digo, ó, gente, para tudo na vida tem um jeito. Até para a morte, que a gente vai para os braços do Pai descansar. E realmente tem, porque a gente se preocupa com tanta bobagem, com tanta coisa, com tanta futilidade. Tem gente que transforma um pequeno desafio numa tempestade. E não é assim. As pessoas não conseguem dialogar, porque o diálogo lhe leva a curas inexplicáveis. Eu acho que o diálogo é um dos principais caminhos para você curar qualquer tipo de dor, né? O abraço, o apoio. Por isso que hoje nós, terapeutas, né, somos, assim, muitas vezes milagres na vida de pessoas, porque o que falta entre os seres humanos é justamente dialogar. É, o cuidado ao falar, a maneira que a gente fala, né? As pessoas muitas vezes, além de não saber falar, elas ferem os outros com palavras muito duras, porque eu posso dizer que a maior parte das minhas dores, dos meus traumas, foram palavras muito ferinas. E isso causa muitos traumas no ser humano. São traumas que às vezes tem pessoas que não conseguem nem ressignificar, com muitos anos de terapia. Porque você precisa ter um coração, assim, muito bom. E você precisa ter também muita aceitação para que você possa limpar e ressignificar e aceitar que o outro lhe feriu e você conseguir perdoar, porque sem perdão também você não consegue viver, né? A gente sabe que hoje 99% das doenças, elas são ou genéticas ou psicossomáticas. E o que é isso? São justamente de traumas, de dores, de falta de perdão, de ressentimento, de mágoa. E digo com muito orgulho, eu tenho 46 anos, não tomo nenhuma medicação. Então, tenho uma vida super saudável. E é possível, sim. A minha dor nem é maior, nem é menor do que a de ninguém. Cada um tem a sua dor. Porém, eu digo que não é impossível você ser curado de nenhum tipo de trauma. É só você, primeiramente, querer, que foi o que passou por mim. Eu queria muito ser curada. Eu pedia muito a Deus para ser curada. Porque só quem tem síndrome do pânico ou teve sabe o que é isso. E eu pedia muito a Deus para tirar toda aquela angústia que tinha no meu coração. Porque na minha cabeça, todas aquelas pessoas que me feriram, eu sempre dizia, eu vou perdoar todas. Eu sempre dizia, eu vou perdoar, eu vou limpar meu coração, eu não vou lembrar de nada disso mais. Com dor. E hoje, realmente, eu me dou bem com todos, falo com todos, né? Não tenho aquela vida de estar pregado, não. Mas todos aqueles que me feriram de uma maneira drástica, com palavras pesadas, todos hoje têm contato comigo, falam comigo e quando eu posso, eu ajudo também, de uma forma ou de outra. E é isso. Foi mais ou menos assim o meu luto. Muito obrigada pela sua partilha, pela sua coragem. Eu vejo você, vejo a sua história, eu vejo a sua força também através do que você viveu, do que você vivenciou, né? E com certeza a sua história, a sua fala, a sua vulnerabilidade, né, de falar sobre esse assunto e você escolher trazer essa energia, né, para todos nós escutar. Muito obrigada pelo seu sim. Vamos então para a segunda. Vamos. Em que momento você percebeu que estava começando a reencontrar a si mesmo depois da perda? Foi quando eu comecei a me integrar, né, nos grupos de oração, quando eu comecei a ter o apoio daquelas pessoas que eu não as conhecia, que eu nunca tinha visto e que naquele momento enxugavam minhas lágrimas.
Porque a cada segunda-feira que eu ia para esses grupos de oração, eu chorava muito, desesperadamente. Na frente de pessoas que nunca me viram, que não sabiam quem eu era, mas que me abraçavam e me acolhiam. Então, naquele momento, eu vi o quanto eu era amada por pessoas que jamais eu esperaria que me acolhessem. E aí começou a dar aquele impulso de que eu podia cada vez mais, que eu teria cada vez mais força. E foi ali que eu fui iniciando a minha jornada de cura. Como é que fala? Um salve para esse grupo de oração, para essas pessoas. É, Muita luz e sabedoria para eles, né? Que eles continuam reverberando essa energia, né? Para trazer esse acolhimento para as pessoas que passarem por essa energia. Vamos para a terceira, então. O que você vamos. sente depois que eu vou mudar um pouco, né? Quais os ensinamentos após esse luto e o legado que ficou dentro de você? Os ensinamentos foram muitos, muitos, muitos. Vamos lá. Um dos primeiros ensinamentos foi que tudo nessa vida que a gente passa tem um propósito, né? Outro ensinamento, eu aprendi a dialogar, que eu não sabia. Eu aprendi a conversar com o outro, né? Terceiro ensinamento, eu aprendi a ter compaixão e entender que cada um tem uma história, que cada um tem algo para nos ensinar. Ter paciência foi um outro ensinamento. Eu esperei muitos anos para que as coisas acontecessem, para que eu fosse exaltada, para que eu fosse reconhecida. Hoje eu sou muito reconhecida pela própria família, né? Sou muito respeitada, inclusive. Tenho assim, eles têm um respeito enorme. Paciência. Orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Ter sempre muita humildade. Nós temos um ego. Eu ainda tenho, todos nós temos. O nosso ego, ele é, como é que eu posso dizer? Ele nos transforma em seres que nem nós nos reconhecemos muitas vezes, quando a gente deixa o ego falar mais alto. E esse ego nos leva a caminhos obscuros, onde nós podemos sofrer mais ainda e não ter autoconhecimento. O ego, ele nos cobre de uma forma que a gente fique irreconhecível, né? Perdoar. O perdão é uma das principais ações que nós devemos trabalhar. Porque se nós não perdoarmos 70 vezes 7, como a Bíblia fala, o que é isso? 70 vezes 7 é você perdoar todos os dias e toda hora e várias vezes. E nós vamos ter que aprender a fazer isso, todos nós, porque todos nós somos falhos o tempo inteiro. A gente não acerta de 100% toda hora. Então, eu sou falha, você é falha. Então, a gente tem sempre que compreender, porque o outro fez algo com a gente, que por que não, não, eu não perdoo o fulano, porque fulano foi isso e aquilo comigo. Não existe isso. E quantas vezes você também não já foi com alguém e você nem lembra inconscientemente? Nós fazemos muitas vezes, né? Às vezes a gente tá no automático, fala uma palavra que não deveria ter falado, às vezes a gente age de uma maneira ferina, e que muitas vezes pra gente aquilo ali não é nada, mas pro outro aquilo ali se transformou numa bola de fogo. Então, o perdão é algo assim que eu vejo que falta muito nas pessoas, principalmente nas pessoas que estão naquela escravidão da religião, né? São pessoas, quando você vê muitas pessoas escravas de alguma religião, é porque lhe falta perdão. Da mesma forma, eu vejo muitas pessoas fazendo muita caridade, mas não tem um coração que perdoa, também não adianta. O perdão é uma das principais causas de doenças. Ele desencadeia inúmeras doenças, o perdão. E o rancor, você guardar mágoa, você guardar rancor, para que você vai guardar isso? A vida nem é passado, porque já passou, não existe mais, e nem é futuro, porque o futuro ninguém é capaz de prover. Então, é o aqui e agora.
Então, se você não aprender a deixar as mágoas para trás, não aprender a perdoar, ou você vai viver no passado, ou você vai viver ansiosamente no futuro que não existe. E aí você vai começar a adoecer, você querendo ou não. Essas doenças virão de forma física, de forma psicológica, e aí onde entra a depressão, a ansiedade, né, e inúmeros outros tipos de doenças físicas que podem vir. Então foram muitos os aprendizados, né? Esses são alguns que eu posso citar e que eu posso passar para as pessoas que mudem, busquem a ajuda, busquem o autoconhecimento o quanto antes. Ainda mais nesse mundo atual que estamos vivendo. Isso aconteceu há 14 anos. Hoje já é outra mentalidade das pessoas, já é outro mundo. E está cada vez pior essa falta de perdão, essa falta de amor, né? Essa falta de compaixão. Antigamente ainda era menos, eu vejo assim, hoje ainda é mais. Porque o número de pessoas doentes cada vez mais aumenta psicologicamente. E é justamente quando você vai buscar, quando você vai conversar com essas pessoas, tentar entender, tudo está justamente em traumas, falta de perdão de pai e mãe, falta de perdão com irmãos. Geralmente é no ambiente familiar, que isso vai se reverberando, progredindo, né? E não tratam, e isso vai causando inúmeras consequências drásticas, muitas vezes chegando ao suicídio. Eu brinco que eu tinha todos os motivos para desistir, né? Uma vez eu conversando com minha psicanalista, ela dizendo, você tinha todos os motivos para ser uma pessoa ou drogada, ou uma pessoa que não desse para nada na vida, ou uma pessoa que fosse para o álcool, ou simplesmente tivesse desistido de viver. Mas você conseguiu eh, mudar tudo isso, porque primeiro porque você quis. E é verdade, porque 80% da cura do paciente é ele querer. Os 20% é o profissional. E depois que eu analiso mesmo, né, tudo isso que eu passei, realmente eu tinha todos os motivos, todos. Porque essa é uma pequena parte da minha grande história, né? Eu também passei muitos problemas com minha mãe, é uma pessoa que também é, nós já tivemos várias desavenças começando disso aí, né? Por causa da falta de apoio. E hoje, assim, ela só não me bota no altar, eu digo porque eu não sou santa, né? Mas foi justamente o meu querer, depois foi justamente a minha fé, a esperança, né, que eu tinha muita fé, muita esperança de que viria dias melhores, né? Mesmo sem eu ter aquela certeza, o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. E eu tinha essa fé de que eu ia passar por tudo aquilo ali, porque eu tinha minha consciência tranquila de que eu era inocente. Então eu sabia que uma hora viria algo sobrenatural que iria me ajudar. Eu sempre pensava nisso. E por isso que eu acho que eu me filiei tanto a Deus e à Bíblia. Sempre. Era muito. Eu lia muito a Bíblia todos os dias, durante todo esse processo. Mesmo antes de ir para o grupo de oração, mesmo antes de ir para a igreja. Foi a Bíblia que me ajudou e Deus. E depois, posteriormente, vieram os anjos. Eu chamo que foram os anjos, né? Então, foi um dos ensinamentos, assim, que eu tenho para deixar para as pessoas aqui primeiro. Nunca desistam. Procurem ajuda. Onde quer que você vá, procure e diga: não tenho vergonha, eu preciso de ajuda. Tenha humildade de reconhecer a sua fraqueza. Porque é nesse momento do reconhecimento das suas vulnerabilidades, da sua fraqueza, que vai chegar a ajuda. Porque quando a gente tem orgulho, tem muitas pessoas que eu vejo doentes, pessoas realmente assim, muito doentes, até fisicamente, mas não sequer querem dizer que estão doentes, né? Elas escondem a doença e isso só faz prejudicar ainda mais a sua cura, porque você não se entrega, você não aceita. E quando você não aceita, não quer ajuda, fica mais difícil você sair daquela situação. Eu saí de início, assim, consegui
me reerguer sem ajuda, mas porque eu tinha muita fé dentro de mim, mesmo diante de tanto desafio, eu tinha essa fé. E tinha um pouco, assim, de estudo e tudo, já buscava. Mas imagina as pessoas que não têm, né?